Edilson, eu queria saber o seguinte de você. Uma ofensiva dessa daí, ela deve ter tido algum preparo, né? As pessoas deviam estar preparando aí em termos logísticos, em termos de treinamento, estabelecimento de cadeia de comando, etc. Teve aquele caso também da libertação aí de terroristas do ISIS numa prisão do Kurdistão, algum tempo atrás, né? Mas isso passou desapercebido pelo serviço de inteligência? Será que ninguém viu isso daí, uma movimentação desse tamanho, cara? O pessoal comeu bola disso? Como é que vocês estão vendo isso aí? Comandante, vamos lá. A história ela se repete pelos seus erros. Tá? E você errou, você vai pagar pelo preço do erro. O que eu percebo em relação à Rússia, a minha visão um pouquinho distinta do Glinick em duas questões. A Rússia hoje está num conflito muito maior na Europa e ela tem que dar prioridades aos seus conflitos. Por outro lado, dentro da Síria, existe uma divisão, a gente não pode separar isso da questão. O Irã, ele tem aumentado sua influência na Síria desde o conflito. Essa guerra na Síria, na verdade, aumentou o poder de influência do Irã. E o Irã enxerga na Síria uma nação, a Síria talvez seja o estado mais importante de todos os demais do qual o Irã tem acordos. O Irã busca uma saída para o Mediterrâneo, que é algo muito importante. E a Síria é uma nação aliada. Ela é o aliado talvez de mais tempo do Irã, desde a Revolução. Só que ali existe uma divisão, então é aquele cachorro de dois donos. Você tem a Rússia por um lado e o Irã pelo outro. Então isso desagrada ambas as partes. A gente não pode acreditar que existe ações unha e carne do Irã ali dentro como se eles fossem o mesmo país, atuando com o mesmo benefício. Não é, cada um tem seus interesses. E o que a Rússia enxerga na Síria é uma inépcia do Estado sírio em tentar resolver os seus problemas. Por outro lado, da posição dos sírios, isso é muito difícil, porque você tem que escolher um lado, e o lado que está em pior condição é o próprio Estado sírio. Se nós fôssemos brasileiros divididos aqui pelos Estados Unidos e pela China, haveria duas possibilidades do brasileiro se posicionar, ou pró-Estados Unidos ou pró-China. Mas não haveria possibilidade para o brasileiro se posicionar pró-Brasil. É o que está acontecendo internamente na Síria hoje. O povo sírio tem perdido o ímpeto da sua nação, pela sua divisão. Estou falando apenas dos dois, não há só esses dois atores. Os Estados Unidos está na Síria, os curdos no norte com independências e influências de todos os lados. Isso gerou um Estado que está ali que é feito. A população não tem onde se arrumar, onde se fixar. Muitos acreditaram que a Rússia pudesse dar essa estrutura, e é aí que entra o descontentamento. Quanto ao preparo, principalmente o preparo das forças. Na verdade, comandante, esses grupos que estão aí são mercenários que eles nunca pararam seus conflitos. Eles lutaram no Afeganistão, eles lutaram até mesmo na Ucrânia recentemente, eles lutaram na África, e eles estão de volta, eles lutaram ali no Sudão, eles estão de volta no cenário. Se a gente for pegar puxar a capivara desse pessoal que está nas forças irregulares aí, que estão sendo apoiados pela Turquia, vai ver talvez mais nacionalidades do que o encontro das Nações Unidas lá em Nova York. Tá? Tem gente de todo lugar do mundo, que estão pagos. Quem está pagando? Uma grande denúncia feita pela rede de televisão estatal síria, antes de ontem, é que há cerca de algum tempo já, mais de um ano, vem se denunciando uma influência crescente do Catar, de Oman, do Abu Dhabi, em financiar esses grupos. O Catar é o maior financiador desses grupos. Ele financia tanto o Hamas quanto o ISIS. É o Estado do Catar? Não necessariamente, mas poderes, interesses dentro do Catar financiam esses grupos. Eles nunca tiveram despreparados. Ao contrário, o exército sírio tem perdido sua capacidade de mobilização, a população tem perdido o ímpeto na defesa do seu Estado, porque ele já está chegando ao ponto de não identificar mais o Estado sírio. Identificar um Estado Irã, um Estado Rússia, não é tanto da Rússia, a influência russa não é assim tão grande como outras pessoas imaginam, o efetivo russo não é tão grande dentro da Síria, mas existe essa componente. E, ao mesmo tempo, as bombas que caem vindo do lado de Israel, elas chamam a atenção da população que o exército sírio não existe, o Estado sírio já não existe mais. O país passou a virar, como eu falei, um ponto de passagem de equipamento militar de um lado para o outro e contrabandos. Então, isso tudo junto criou uma situação benéfica
para os grupos ditos rebeldes. Tá? Eu tenho 2 artigos que escrevi sobre isso, sobre essa mobilização. Estão lá no Plano Brasil, quem quiser ler, vai ver como é que funcionou isso desde o começo do outro conflito. Não é nada diferente do que está acontecendo agora. Qual é a grande diferença agora? Não acredito que haverá um povo sírio para se defender se houver um conflito. Eu acredito que o povo sírio não vai aderir a uma defesa ampla do seu Estado como foi no passado, a menos que seja por sobrevivência mesmo. Porque foram perdidas essa unidade, essa cola que uniu o país. Tá? A menos que o Irã, é o único país que tem condição de fazer isso, consiga reconstruir essa base. Só que nós não vamos ver mais uma Síria, nós vamos ver uma nação iraniana, tá? Com as características iranianas. Tá? E eu não estou aqui criticando o Irã, nem dizendo se é certo ou errado. Eu digo que eu não vejo o Estado sírio com a capacidade de reconstruir isso. Não vejo a Rússia com esse interesse. A Rússia, como o Lineker bem disse, ela quer o porto de Tartus, ela não quer os problemas da Síria, a Rússia não quer o petróleo sírio, ela tem petróleo demais. O que ela precisa na Síria é da posição geográfica estratégica para suas operações além do Mediterrâneo. Tá? Se fecha Bósforo, não há outra base russa que possa dar apoio a uma operação dentro do Mediterrâneo. E eles sabem disso. Negociam com os turcos quando podem, e aí as pessoas têm que entender uma coisa. A Rússia é uma potência, uma superpotência. Mas até as superpotências têm que negociar. Os Estados Unidos negocia a passagem no Mar Vermelho hoje. É preciso entender isso. A China negocia as passagens no Estreito de Singapura. Porque, por mais que seja uma potência, o custo de um conflito para a dominação da área, às vezes, é proibitivo. Então a Rússia não vai sair jogando bomba atômica na Síria agora para poder dominar, para dizer, é meu. Não vai acontecer isso. Certo? E muitas vezes ela tem que ceder, e é o que está acontecendo. Nesse caso, a Rússia está recuando em certas situações. Recuar faz parte da arte da guerra. Está lá escrito pelo Sun Tzu. Você não pode recuar para sempre, mas você pode recuar e avançar quando for necessário. E é o que está acontecendo. Então, eu acredito que agora, nesse começo, as coisas ainda vão se definir, a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver, e, obviamente, os posicionamentos serão diferentes depois. Agora, eu não vejo uma capacidade do Estado sírio agora de conseguir se organizar se não tiver um apoio internacional forte do Irã. Essa é a grande questão. Sem o Irã, diga adeus para a Síria.